Qual é a diferença de enxaqueca para uma dor de cabeça comum? Que eu sei que tem com aura, com não sei o quê. Sim, vamos lá. Geralmente a enxaqueca é uma dor que pulsa, então você tem aquela sensação de que alguma coisa... O coração está batendo na sua cabeça. Exatamente. Via de regra, de um lado da cabeça, então ou é o lado esquerdo ou é o lado direito, que dura cerca de 3 horas até 3 dias. E geralmente pode vir com aura, que são aquelas percepções de pontos luminosos ou então algum dissabor que surge e você já sabe que a crise vai aparecer. E junto com isso vem o que a gente chama de fono e fotofobia. Fono de som. Então o som fica uma coisa irritante. A pessoa precisa ficar no ambiente quieto. E a fotofobia, que é a luz. Então a pessoa quer ir para um quarto escuro, ficar calma, descansar para tentar sair desse processo de crise. Olha, o meu irmão, ele tem a enxaqueca com aura. O que esse cara já foi, o que ele já passou por neurocirurgião, você não tem ideia. É uma coisa impressionante. Ele já sabe, o médico já deu para ele o remédio. Quando começa a vir os flashzinhos, a aura, né? Que parece uma cianinha, uns raios assim, ele já sabe que vem. Aí toma o remédio porque vem babando. Já a minha mulher tem só a aura e não tem a dor de cabeça. Sim. Pode acontecer isso? Isso pode acontecer, mostrando que é um distúrbio, né? Um problema complexo que acomete o sistema nervoso central e a cabeça como um todo. E aí é super importante, Johnny, primeiro, fazer o diagnóstico. Porque é algo que a pessoa vai ter que conviver no decorrer da vida e a gente vai precisar melhorar a qualidade de vida da pessoa. Primeiro, com estratégias para quando surgir o prenúncio da dor ou a dor propriamente dita, saber o que fazer, que remédio vai tomar, e até existem situações em que nós medicamos a pessoa para que ela tenha menos crise e que a crise venha menos intensa, sem contar orientações gerais, porque, enfim, estamos mostrando aqui uma mesa cheia de situações que no dia a dia a gente pode se deparar e pode ser um gatilho para que, por exemplo, uma crise de enxaqueca apareça. Mas a gente pode evitar, por exemplo, uma cefaleia tensional? Dá para evitar? Bom, só da gente reconhecer que existe essa correlação, sim. Então, assim, depois de um trabalho, depois de uma determinada atividade, é necessário entender que o repouso é importante. É importante uma boa alimentação, a prática de atividade física, e existem estratégias que acabam sendo parte de uma terapia integrativa, como, por exemplo, a acupuntura, massoterapia, a massagem propriamente dita, que pode ser realizada e, dessa maneira, a gente evita o uso de analgésicos. Bom, o que acontece aqui no Brasil, você sabe disso, Fernando, como médico, é a terra da automedicação. Todo mundo compra tudo quanto é remédio e toma sem uma indicação médica. Isso não é uma coisa perigosa? Você tem, às vezes, uma cefaleia, vai, toma um remédio e pode ser a origem, pode ser múltipla. Não é? Bom, isso é um problema, porque até existe aquela dor de cabeça crônica que acontece porque a pessoa faz uso excessivo de analgésico. E você desbalança receptores do próprio sistema nervoso e com isso você começa a ter dor de cabeça se não toma o remédio ou porque toma o remédio. E aí é um desafio para a gente da neurologia para conseguir tirar o paciente dessa situação e voltar a pelo menos ter um estilo de vida melhor. Quando é que a dor de cabeça passa a ser uma preocupação mesmo? Olha, Rony, sempre que a pessoa, por algum motivo, percebeu que há uma interferência no seu dia a dia e uma limitação, então a pessoa para de sair, para de se divertir, tem problema de relacionamento interpessoal, não consegue executar suas tarefas, alto lá. É hora de procurar um profissional para fazer uma investigação adequada. Existem diversos, enfim, exames que você pode fazer, tomografia, ressonância, exame de sangue, uma avaliação do estilo de vida para diagnosticar qual que é o tipo do problema e começar, então, um tratamento. Todo mundo fala que problema de visão ou de usar muito computador, enfim, isso pode trazer uma cefaleia. É mito ou é verdade isso? Isso é verdade. Isso pode acontecer. Por isso que é tão importante, uma coisa que eu sempre oriento para os pacientes, não só eu, todo médico que trabalha com isso, que é a execução, para que a pessoa preencha no seu dia a dia, o diário da dor de cabeça. Então, dor de cabeça é uma coisa muito chata, que acaba limitando a nossa vida. Claro. Quando você coloca isso no papel, pode parecer uma coisa chata, uma tarefa difícil para quem está sentindo. Você traz uma informação super importante, que é reconhecer o padrão da dor de cabeça que aquela pessoa tem. Porque muitas vezes você já entende a dor de cabeça como ela é. Mas se mudou o padrão, também é um sinal importantíssimo que você deve procurar um profissional imediatamente. Isso aqui. Bom, vamos lá. Isso é uma farra que tem aqui. Isso é uma farra. Primeiro, vou mostrar o cérebro, tá? Tá. As pessoas geralmente perguntam, né, Rony? Olha,
Aqui a gente tem um cérebro, a representação de um cérebro humano, aqui a parte anterior, então aqui estaria a face, os olhos, aqui a parte posterior. Então, significa uma dor em determinado local, isso, aqui um hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do outro lado. Então, se eu tenho dor aqui, significa que o problema é no cérebro? Na verdade, eu vou te contar uma coisa. Conta. O cérebro não dói. Ué, mas todo mundo fala, estou com dor de cabeça, não é o cérebro que dói? Pois é, não é. Os neurônios que existem aqui e fazem a sua função, eles não têm a terminação nervosa específica para propiciar essa percepção da dor. Mas as membranas que envolvem o cérebro, no caso as meninges, quando elas são de alguma maneira distendidas, elas fazem com que o indivíduo sinta a dor de cabeça. Por exemplo, uma criança que tem uma inflamação nessa região, uma meningite, ela vai ter dor de cabeça. Que coisa séria. Agora é lógico, né? O cérebro não dói. O cérebro não dói. Agora, olha só. Aqui a gente tem vasos sanguíneos que estão levando, na verdade, nutrientes para que os neurônios funcionem bem. Muito vascularizado. Muito vascularizado. Se um vaso desse tem um aneurisma, por exemplo, e rompe subitamente e de repente a gente tem muito sangue num lugar onde não era para existir, extravasando, vem uma dor de cabeça súbita que na medicina é relatada como a pior dor de cabeça que uma pessoa pode sentir. Uau. E a dor de cabeça surge principalmente porque aumentou subitamente a pressão dentro da caixa craniana. E aí vira uma emergência médica. Tá. Isso tudo que está aí. Bom, vamos lá. Então, existem alguns alimentos que eles podem propiciar o surgimento de dor de cabeça em algumas pessoas que têm essa tendência genética e também até induzida pelo próprio estilo de vida.